Belas mansões, uma indústria de mais de 42 bilhões de dólares. Pessoas bonitas, luxo, poder, fama. Quem nunca sonhou em ser um artista de cinema? Ou namorar com um? Ter a cara estampada pelo mundo todo e ter uma estrela com seu nome na calçada da fama. Como você deve saber, o epicentro do cinema mundial é em Hollywood. Uma cidade ultra charmosa, quente, com aquele famoso sinal. Mas ela nem sempre foi assim. Você sabe qual foi o início de Hollywood? E como ela chegou até aqui? Essa é a história de hoje. Mas antes de começarmos, deixa eu explicar como o nosso vídeo vai funcionar. Como nosso objetivo é te entreter, mas também te gerar valor para que você realize seu potencial, crie um trabalho de valor e viva uma vida extraordinária no capitalismo do século XXI, nós vamos destacar informações, insights e estratégias durante todo o vídeo. Por isso fique muito atento ao que estiver escrito na tela. Já curte o vídeo aí porque eu tenho certeza que você vai gostar. Para entender Hollywood, precisamos começar na cidade de New Jersey, no final do século XIX e início do século XX. Algo interessante estava acontecendo por lá. Thomas Edison tinha criado e patenteado um certo tipo de câmera de filmagem. A invenção era incrível e despertou o desejo de vários artistas de vanguarda. Porém, para se fazer um filme por lá, usando uma tecnologia como aquela, era necessário pagar taxas gigantescas para Edison. Isso acabou deixando todo mundo meio insatisfeito. A vontade de captar imagens em movimento era enorme, mas estava insustentável. Com esse contexto, podemos dar uma olhada em Hollywood, que naquele período, ainda no final do século XIX, era bem vazia, quente e silenciosa. Afinal, não acontecia muita coisa por lá. O charme ainda estava lá pela costa leste. Mas as coisas começaram a se agitar. Certo ano, um homem chamado Robert Johnston Whitley, um promotor de terras muito famoso nos Estados Unidos, escolheu lá como seu próximo alvo. Ele iniciou seu trabalho como sempre fazia, estabelecendo energia elétrica, um banco e um hotel. Mais precisamente, o Hollywood Hotel, que por acaso é onde fica o Dolby Theatre hoje em dia, o local onde são feitas as cerimônias do Oscar. A cidade cresceu bastante muito rápido, foi se modernizando e ficando mais agradável de se estar. A antiga Prospect Avenue se transformou na Hollywood Boulevard. E foi esse homem que presenteou a cidade com o famoso sinal na montanha, que na época era Hollywoodland. PS, esse sinal já foi destruído milhares de vezes. Lembra da guerra que estava acontecendo em New Jersey? Como Thomas Edison estava processando muitas pessoas que usavam as novas tecnologias para fazer filmes, isso acabou ficando insustentável. Por isso, um homem chamado David Horsley resolveu criar uma câmera diferente da de Edison, para não ficar sob suas leis de patente. Whitley, o promotor de terra, convenceu esses cineastas a se mudarem para lá, pois ela era perfeita para recebê-las. E foi o que Horsley e os outros fizeram para fugir do monopólio de Edison. E assim surgiu o primeiro estúdio cinematográfico de Hollywood, o Nestor Studio. E vale ressaltar que esses caras precisam ser lembrados como grandes pioneiros. O valor financeiro e cultural que eles geraram é impossível de descrever. Outros estúdios foram para Hollywood nessa mesma época. São eles: Paramount, MGM, Warner Bros, Universal Pictures, Columbia Pictures e Fox Films. Com certeza você conhece esses nomes. Realmente não se constrói um império da noite pro dia. Muitas vezes não sabemos os rostos dos empreendedores que tornam nossas vidas melhores. Então, para homenageá-los, olhem com atenção a foto de cada um. Assim nasceu a maior e mais influente indústria de contadores de histórias que a humanidade já viu. Mas a pergunta é, como Hollywood saiu desse início romântico para os bilhões de dólares e as avalanches culturais que eles representam hoje em dia? Filmes como Star Wars, Avengers e Senhor dos Anéis deixaram de ser só uma obra cinematográfica e passaram a ser parte da cultura ocidental como um todo. Hollywood nunca parou de evoluir. E a paixão dos cineastas e empreendedores nunca deixou Hollywood sem inovação. Todo mundo trabalhou muito duro por lá. Em 1930, a indústria do cinema já era uma das maiores dos Estados Unidos. Mesmo durante a Grande Depressão de 29, o cinema ainda crescia muito, gerando uma fuga da realidade difícil da época. Na época, 80 milhões de americanos iam para os cinemas todas as semanas. Vale lembrar que não eram só os filmes que passavam no cinema não, mas também desenhos animados de curta-metragem e noticiários. Falando em desenhos animados, nessa década tinha um gênio à solta por lá, Walter Elias Disney, Walt Disney para os íntimos, fazendo pérolas como os curtas do Mickey Mouse e até chutar a porta da história do cinema com Branca de Neve, inovando não só no fato de fazer o primeiro longa-metragem em animação da história, mas também criando várias tecnologias para executar isso de uma forma brilhante. O Mágico de Oz e o Morro dos Ventos Uivantes também aconteceram nessa época. A partir de 39, o mundo entrou em guerra, e a indústria do cinema também. Em geral, eles faziam filmes educativos para a população e para os soldados. Muitas estrelas de cinema acabaram usando suas imagens para vender títulos de guerra.
Assim eles continuaram crescendo. Lá para 1947, durante a Guerra Fria, se iniciou uma caça a comunistas em Hollywood. O FBI montou uma operação de vigilância para colocá-los numa lista negra. Mais ou menos umas 40 pessoas foram chamadas para testemunhar. E sabe quem foi um dos maiores delatores de comunistas da época? Ele mesmo, o Walt Disney, o senhor Mickey Capitalismo Mouse. Quando os anos 50 chegaram, a indústria estava sentindo falta de uma renovação, pois a televisão se popularizou muito nas casas americanas, e os lucros diminuíram bastante na época. Por isso, muitos dos estúdios começaram a migrar seus conteúdos para a TV também. Apesar dessas mudanças drásticas, grandes nomes surgiram: Marilyn Monroe, Jerry Lewis, Frank Sinatra e Marlon Brando. Em 1960 foi uma década de diversão, moda e rock and roll em Hollywood. Aconteceu uma extrema transição de valores por movimentos de contracultura, e nesse período foi inaugurada a Calçada da Fama. É claro que nem só de histórias felizes viveu Hollywood, grandes tragédias aconteceram por lá também. Essa contracultura e a mudança forçada no mercado cinematográfico pela TV criou uma época com filmes controversos, jovens e bem originais. Já nos anos 70, o cinema começou a passar por uma grande depressão artística e financeira. E olhando com os olhos da época, eu acredito que ninguém esperava o que aconteceria com a indústria como um todo. Em 72 foi lançado o filme Poderoso Chefão, que, como você sabe, foi um grande sucesso. Mas isso estava longe do que outro cineasta iria fazer pela indústria como um todo. Lá para 1965, um jovem chamado Steven Spielberg tinha se mudado para Hollywood, com uma missão bem clara: se tornar um diretor de cinema. Ele passou 10 anos fazendo tudo o que podia e dirigindo muita coisa para a TV. Eu acho que nesse momento merece uma pausa. Aqui vale ressaltar algo muito interessante. O Spielberg usou uma estratégia muito inteligente. Nesses primeiros 10 anos, ele sabia que o público dele não era o público do cinema, e sim os grandes produtores de filmes da época. E era pra eles que o Spielberg fazia seus filmes, pra convencê-los de que ele era bom. Eu achei isso muito sagaz. Talvez por isso ele seja o segundo cara mais rico do cinema. Tá, vamos voltar pra história. Em 75 ele lançou um filme chamado Tubarão. Foi um sucesso explosivo. Uma loucura, as filas dobravam os quarteirões, e foi assim que os blockbusters de verão se tornaram o carro-chefe de Hollywood. Era nítido que não teria mais volta, afinal, 2 anos depois, Star Wars foi lançado, deixando as filas do Tubarão muito para trás. Vale fazer uma pausa para contar a estratégia que tornou George Lucas, o criador de Star Wars, o maior bilionário do cinema. Quando ele foi negociar os direitos de Star Wars, em vez dele escolher um salário mais alto, ele optou por ficar com os direitos de merchandising do filme, para que pudesse controlar as mercadorias da marca Star Wars. Naqueles tempos, os estúdios não ligavam tanto para isso, já que não representava uma grande fatia no faturamento. Mas o George tinha uma visão, e ao escolher o longo prazo em vez do curto prazo, colocou muito mais dinheiro no bolso do que qualquer outro. Voltando. Nessa época, um grupo muito importante para Hollywood nasceu: George Lucas, Scorsese, Spielberg, Coppola e De Palma. Esses caras são responsáveis pelo que o cinema se tornou. Todos são bem empreendedores, extremamente criativos e ótimos artistas. Shapers. Os anos 80 levaram o lance dos blockbusters muito a sério. Os filmes eram feitos para atrair as massas e serem bem comerciais. O objetivo de todos era reproduzir blockbusters como Star Wars de George Lucas e outros filmes do Steven Spielberg. Nesse período, muitos estúdios foram comprados por conglomerados. As TVs a cabos e o VHS começaram a ter uma parcela bem relevante no faturamento dos estúdios. Mas dá uma olhada nos filmes que foram lançados nessa época: De Volta para o Futuro, E.T., Indiana Jones, Star Wars, Ghostbusters, Flashdance. Chegamos nos anos 90 e nesse ponto o cinema não sabia ainda como lidar com as novas tecnologias e formas de distribuição. Os custos das produções começaram a subir de forma estratosférica, devido aos cachês mais altos das estrelas de cinema, taxas de agência, fora a tecnologia como um todo. E quando os DVDs chegaram lá para 1997, fizeram a experiência do público ao assistir filmes melhorar ainda mais, o que fez a indústria se preocupar bastante com o que estava para acontecer com esse mercado. Foi nesse mesmo ano que o filme Titanic foi lançado, o filme que liderou bilheteria mundial por mais de uma década, e o pequeno Leo se tornou o rei do mundo. Nos anos 2000, Hollywood manteve sua veia inovadora. Seu modelo de negócios estava bem pronto para fazer mais uma mudança revolucionária. A aceleração de entrega digital de filmes na internet seria o novo foco. A década foi dominada pela ascensão do Google, Amazon, YouTube, Netflix e programas de TV a cabo 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos competindo pela sua audiência. Novamente, tudo tinha mudado. E foi assim que Hollywood chegou ao momento atual, encabeçando uma indústria de mais de 42 bilhões de dólares, sendo uma das mais rentáveis e populares do mundo todo, criando ídolos, disseminando marcas e moldando a cultura.
É isso, essa foi a história, mas não feche o vídeo ainda. Eu tenho uma mensagem muito importante que eu preciso que você ouça. De verdade, faz toda a diferença a sua presença. A Harmony tem o objetivo de te trazer entretenimento de valor de alto nível. Por isso, dá um like aí no vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Isso vai ajudar a gente muito para que a gente possa fazer da Harmony um negócio sustentável e assim poder levar o conteúdo para um nível totalmente novo. Vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e até mais.